Olá! Hoje no Conselho do Ergonomista eu vou falar sobre um tema sensível, muitas pessoas têm dúvida, que é: posso usar a tabela de fatores de riscos ergonômicos, a tabela 23 do E-Social, para fazer as avaliações ergonômicas preliminares? Eu posso dizer que sim. Por quê? O E-Social, ele existiu aí, a ergonomia ia fazer parte do E-Social, né? Eu vou resumir essa história aqui porque não é o foco do vídeo. A ergonomia faria parte do E-Social. O E-Social era uma forma, né, de envio de informações e que a ergonomia, os dados de ergonomia iam constar desse envio. E para isso existe, né, a tabela 23, existia na verdade a tabela 23 do E-Social, uma tabela de fatores de riscos, que continham todos os fatores de riscos biológicos, químicos, físicos, acidentes e ergonômicos. E tinha uma categoria lá, se eu não me engano, acho que eram 59 fatores de riscos ergonômicos. Esses fatores de riscos, eles existem, né? Aquilo que foi listado foi construído na época por profissionais, enfim, e esses fatores de riscos, eles existem, né? O que acontece é que a forma como a gente tem lá descrito esses fatores de riscos, muitas vezes ela é um pouco mais complexa, ela não está totalmente compreensível, né, para alguns profissionais, e isso acaba trazendo uma dúvida, né, e uma complexidade para usar essa tabela com esses fatores de riscos dentro da avaliação ergonômica preliminar. Porque o ergonomista, ele precisa conhecer os fatores de risco, ele precisa ter em mente conhecimento para poder chegar no ambiente de trabalho e coletar as informações. E essa tabela, aquela tabela com esses fatores de riscos, ela pode servir como um checklist, né? Mas na verdade, eu não recomendo que você faça uma avaliação ergonômica preliminar como se fosse um checklist. Eu acho que a gente tem que ter sim o conhecimento, e um checklist ajuda a gente a lembrar das situações que a gente precisa avaliar, mas podem haver situações que estejam fora desse checklist. Seja ele essa tabela 23 usada para o E-Social, seja um outro checklist de outro profissional, de um livro, qualquer um que você queira citar, né, no seu trabalho. Porque a gente pode se deparar com outras ainda situações de fatores de riscos ali no que a gente está avaliando, e a gente vai precisar alterar essa redação. Pode acontecer de eu encontrar uma coisa que não está no meu checklist, e aí? Então, porque não está no meu checklist, eu não vou relatar, eu não vou apontar, né? Então, pode, né? Mas é importante que o profissional ele tenha esse conhecimento, ele consiga fazer esses ajustes, né, para poder usar a tabela 23 do E-Social, que aliás essa tabela ela era da versão antiga, agora o E-Social, na nova versão do E-Social, aí essa tabela já não é mais, né? A tabela 23 mudaram os números, então a gente consegue essa tabela na internet, a gente pode utilizar, inclusive eu utilizo num cliente porque foi exigência do cliente, tá? E eu tenho que saber, como ergonomista, adaptar o meu trabalho, a minha avaliação preliminar, a minha informação que vai para o inventário de riscos desse cliente com a tabela 23, porque ele me pediu. Então, não há nada que impeça o uso, né? E esse uso ele foi solicitado porque todo o sistema, todo o software, o acompanhamento, as planilhas que a empresa tem foram criadas baseadas nos códigos do E-Social, e eles me pediram para usar. Então, não vejo problema nenhum, embora essas informações não vão para o E-Social, ou se um dia voltarem, né, se o E-Social voltar com a ergonomia, pode ser que esses dados já estejam organizados de uma forma que vai facilitar o envio para eles, mas essa resposta eu também não tenho e ninguém tem. Mas fica aí essa reflexão também para você. Se você quer usar por opção, se você precisar usar, você vai saber usar? Você vai querer usar? Como que você vai usar, né? Vou precisar fazer adaptações? Com certeza sim. E aí você vai adaptando o seu método, a sua forma de fazer essa avaliação e de entregar para o seu cliente, também considerando
a opinião do seu cliente, porque o cliente é o cliente é quem tem razão. Então, se o cliente quer de uma determinada forma e se isso não agride, né, a sua parte ética de profissional, que você não, essa exigência do cliente não vai interferir no seu trabalho, na normatização que você cumpre como profissional e que você prevê entregar para ele, ok, né? Cabe a você só decidir se você vai fazer ou não, mas o cliente quer. E se você não quiser fazer, ele vai encontrar alguém que faça, tá? Então é importante que você tenha essa reflexão para o seu dia a dia aí na questão desse uso dessa tabela. E se você achou que esse vídeo esclareceu, ajudou você a compor essa reflexão sobre o uso da tabela 23 do social para as avaliações ergonômicas, comenta aqui para mim que eu quero saber. Quero saber se você já usou também. E aproveita, segue aqui o perfil e não deixe de acompanhar os próximos vídeos.